Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho de mim. João capítulo 5, versículo 39. A Rádio Liberdade FM passa a apresentar o programa Papo de Fé. Assuntos da atualidade com argumentações bíblicas, históricas e teológicas. Papo de Fé. Papo de Fé. Papo de Fé. Papo de Fé. Abra o seu coração para um momento de conhecimento e informações. Lugar onde a teologia encontra a vida cotidiana. Bem-vindo ao Papo de Fé. Papo de Fé. Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui, mais uma quinta-feira com o nosso Papo de Fé. E hoje estamos aqui com a nossa equipe completa. Está aqui ao meu lado o nosso amigo Wellington, à minha direita, à minha esquerda aqui está o nosso pastor Jorge, conosco nesta noite, uma noite um pouco fria, né? Dentro dos estúdios da Rádio Liberdade, hoje aqui estamos com 20 graus, mas ali fora está um pouco menos, né, pastor Jorge? Bem menos. Paulo Júnior na técnica, conosco nesta noite, o nosso amigo Christian, ao nosso boa noite, ao nosso convidado especial que vem nos prestigiar ao vivo, o nosso amigo Marcos. É um prazer, uma honra. Então é uma alegria, uma satisfação, mais uma vez nós estamos com o nosso Papo de Fé, né? Semana passada nós estávamos falando um pouco sobre o rei Salomão. Hoje nós vamos dar sequência falando sobre este grande rei que foi o rei Salomão. Mas primeiramente eu queria passar aqui para dar o seu cordial boa noite ao nosso amigo Wellington. Muito bem, eu renovo as saudações a todos. Olha só que bonito que eu falei. Sempre tive vontade de falar isso, agora eu falei, né? Então, muito boa noite, Júnior, Marcão, pastor Jorge, Vitor. Mais uma quinta-feira esperada. Estamos todos otimistas com grandes melhorias que estamos conseguindo fazer para o Papo de Fé. E logo teremos novidades, teremos mais qualidade, teremos mais Amém. Interação nas redes sociais. Isso para nós é um motivo de alegria. A gente vê um bom resultado do Papo de Fé, pessoas comentando, e que parte do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso empenho em estar aqui nas quinta-feira tem dado bons resultados, e a gente quer que continue isso, né? Então, meu boa noite fica por aqui. Pastor Jorge, seu boa noite. Boa noite, Wellington, Vitor. Boa noite, Paulo. Boa noite, Marcos, Christian. Que Deus esteja nos dirigindo nessa noite, que nós possamos ter um alegre papo de fé aqui, falando das coisas boas acerca do reino de Deus, dos reis e heróis ou vilões, né? E seguindo com essa saga do rei Salomão, o herdeiro do trono de Davi, nós possamos edificar as vidas. Você que está se ligando aí, continue, né? Dê uma curtida no nosso vídeo aí, compartilhe, seja no Facebook, no YouTube, no Instagram tá também rolando lá, no Instagram também. Então, curta, comente, compartilhe com seus amigos, passe adiante. E o que você acha de Salomão? Vamos botar essa pergunta aí para os nossos ouvintes, né? O que você pensa a respeito de Salomão? Isso, deixa o seu questionamento, o que você acha do rei Salomão aí. Paulo Júnior, dê o seu boa noite também. Boa noite a todos.
Obrigado por mais uma quinta-feira aí. Obrigado pela audiência, você que está nos ouvindo agora, você que vai nos ouvir daqui a pouco mais. A gente é muito contente por ter vocês aí conosco. Como o pastor falou, está passando nas suas redes aí no canto inferior esquerdo da tela. Você pode curtir, comentar, compartilhar as nossas redes sociais e também pode ficar conosco aí, porque hoje o papo vai ser muito legal. Então, hoje não tem câmera em mim, mas vamos lá. Vou estar aqui de fantasma. Muito bem, então. Se você está chegando agora, você que está ouvindo pela Rádio Liberdade, ou se você está nos assistindo pelos aplicativos, nós estamos com o nosso Papo de Fé, a série Reis e Povos, Heróis e Vilões. É uma série que a gente vem discutindo ao longo dos programas e nós vamos dar uma sequência nela. Nós já comentamos nos programas anteriores sobre os reis de Israel, que é o rei Saul, o rei Davi. Hoje estamos comentando sobre o rei Salomão. E antes de nós darmos início, eu gostaria de lermos um versículo do dia para os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, que está lá em Lucas, capítulo 10 e 27, onde nos diz assim: Respondeu-lhe ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Pois bem, se você está nos acompanhando o Papo de Fé e quiser também fazer leitura e acompanhar com a sua Bíblia, é lá no livro de 1 a Reis, o que nós estamos comentando sobre o rei Salomão. No programa anterior, né, Wellington, a gente falou sobre como que se deu a ascensão ao reino do rei Salomão, desculpa, sobre a sabedoria, sobre a grande sabedoria do rei Salomão, sobre as grandes alianças, as alianças que o rei Salomão fez no decorrer do seu reinado. Em virtude de tudo isso, a gente chegou a comentar que ele foi um rei, além de muito sábio, eu comentei até aqui que ele foi um rei estrategista, né? E hoje nós queríamos comentar um pouco sobre a construção do templo, a edificação do templo, que ficou a cargos do rei Salomão, que era o rei sucessor de Davi, né? E por fim ficou sobre as mãos do rei Salomão. Nós queremos comentar também um pouco como que foi, qual foi o pecado do rei Salomão, quais as consequências e tudo por vir. Nós vamos estar adentrando hoje um pouco mais a fundo a história do rei Salomão. Mas de início, Wellington, eu queria que tu recapitulasse um pouco sobre o programa passado e depois tem a participação também do pastor Jorge. Então, vamos lá. A gente teve início, né, a sucessão, né, após Davi para o rei Salomão. E aí, a primeira coisa que a gente tratou, né, quem foi Salomão? Qual o seu legado? Quais foram as principais contribuições dele? Obviamente, dentro do que está descrito na Bíblia, um homem sábio, dado a ele, Deus pediu a ele, dê-me sabedoria. Né? Claro que ele foi educado pelo profeta Natã. Davi entregou a ele a educação para o profeta Natã. Inclusive, tem uma passagem interessante que foi até motivo de muitas perguntas quando foi colocado no post, né, rei Salomão, e embaixo ali, Zedidias, né, que é um nome, que são dois nomes que ele tem. O primeiro nome dado a ele como Salomão, isso a gente vem de um entendimento como se fosse paz, do Shalom, né, que seria paz. Mas logo após que Salomão nasce, Deus afirma, e Deus o amou. Quando Natã vai a Davi falar, deveria ser chamado Zedidias, aquele que Deus amou. Então, existem dois nomes para o rei Salomão, mas os dois nomes descritos por um único propósito: amor de Deus sobre ele, né? Então aí a gente já começa que alguém que está sendo, obviamente, amado por Deus já é alguém abençoado, né? Então ele já foi educado
vindo de Davi, que também foi um homem sábio, um homem que deixou uma contribuição literária gigante na Bíblia. Profeta Natã, um dos grandes profetas bíblicos, um homem de muita sabedoria e muita fé, muita intimidade com Deus, educou ele. E junto com ele, com essa sabedoria, então ele pede a Deus que dê mais a ele. E Deus o concede. Um diplomata, um homem que no período que ele foi rei, um período em que houve poucas movimentações militares, porque foi um homem que soube negociar com as outras nações. Foi um homem que a gente comentou isso, que inúmeros casamentos dele eram casamentos de alianças políticas, alianças sociais, para fins de dizer o quê? A tua família vai estar no meu reino. Então, quando uma nação atacava um reino, se não matassem todos, os líderes tomavam as mulheres, acontecia toda essa questão. Então, se tinha essa aliança que, de uma certa forma, Salomão tendo uma filha, uma esposa, filha de um outro rei, viria a nascer um príncipe, e aquele rei daquela outra nação iria dizer o quê? Existe um sucessor meu, meu sangue também está lá. Então essas alianças eram importantes, e Salomão foi muito sábio em fazer isso. Então, um grande estrategista, um grande diplomata, muito sábio, um homem que expandiu o império de uma forma estratosférica, né? Ele foi muito além de Davi, acumulou diversas riquezas, até hoje, eu acho que um dos reis mais ricos de toda a história. Reinado, né? mais pacífico, né? Isso, e ele, claro que da construção do templo e tudo que a gente vai falar em outros programas que envolvam destruição de templo, reconstrução de templo, até quando a gente chegar num princípio escatológico da reconstrução do templo, tudo isso Salomão está imerso. Porque ali na construção, que a gente vai entrar com mais detalhes depois, são muitos detalhes interessantes, existem muitas manobras, bênçãos de Deus. O pastor deve ter conhecido provavelmente a caverna lá onde foi retiradas as pedras para a construção. Não cheguei aí nesse lugar, mas já mas sabe, mas se tu fizer uma pesquisa na internet, pessoa que estiver nos ouvindo, é um local imenso lá que foi retirado. Então é muito bacana falar de Salomão. Mas vou deixar agora para o pastor fazer as contribuições deles iniciais sobre o que é Salomão, o seu entendimento, a sua forma, que eu obviamente muitas vezes já citou Salomão em sermões, né, pastor? É interessante que a gente olha essa escolha de Salomão, né, sob pedir, e na verdade ele pede a Deus sabedoria para governar, né, é o pedido específico dele, mas Deus dá sabedoria em medida ampla para várias situações, né? É uma das duas vezes que Deus aparece a Salomão. Isso. Essa que ele pede sabedoria. E nesse pedido ele diz, né? Eu fico pensando por que ele diz isso, né? Estamos falando aqui do profeta Natã, da educação dele, do cuidado que Davi tinha com ele. E Davi era um homem muito sábio, né? Davi tinha um coração inclinado a Deus. Diz, Davi é um homem segundo o meu coração. Então o coração sábio, ele se volta para Deus. E aqui em Provérbios 4:3, né, diz assim, quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único na casa dos meus pais, especial para minha mãe, meu pai querido me ensinava dizendo, retém no teu coração as minhas palavras e obedece às minhas ordenanças e viverás feliz. E olha o versículo 5 aqui de Provérbios 4:5, diz, busca a sabedoria, procura obter o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco te afaste. Não abandones a sabedoria e ela te protegerá. Ama e ela te dará segurança. Então, não é estranho que ele investiu em dizer, Deus, eu preciso de sabedoria. O pai tinha instruído ele que a base de uma vida de um governante é a sabedoria. Sem sabedoria não há governo que se sustente. E aí, quando ele recebe isso de Deus, ainda jovem, assumindo um governo com grande responsabilidade, o que ele faz, né? A gente nota ali no livro dos Reis, nos primeiros capítulos, ele institui, né? Restabelece, reorganiza a estrutura de adoração, organiza as províncias, coloca um
prefeito sobre cada província para administrar os campos. Ele cuida dos impostos arrecadados e distribui para essas províncias, para essas localidades, e chega a um ponto ali, eu acho que é o capítulo 3 que fala ali, diz que o povo vivia em paz, abundância e alegria, e tinha felicidade porque não faltava nada. Houve uma época de grande prosperidade. Eram os 12 líderes, né? Israel. Cada líder desse cuidava de uma região. Isso, e levava um mês, ele era atribuído para levar mantimentos, né? Para sustentar o exército e o palácio, né? Então, a gente percebe que isso é organização. Sem estruturar. Ele, de certa forma, organizou. Organiza e monta uma equipe. Ninguém faz nada sozinho. As pessoas às vezes têm uma ideia de que é porque uma pessoa que tem uma intimidade com Deus, recebe algo especial de Deus, ela vai fazer as coisas sozinha. Deus nem ele trabalha sozinho. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus usa os seus anjos, né? E usa o homem. Então, o poder de delegação, organização e estruturação vem de uma visão celestial. Deus é um Deus de ordem. Ele criou o universo em ordem. Hoje muita gente quer anarquia, confusão, e Deus não. Deus é um Deus de organizar as coisas, de colocar as coisas nos seus devidos lugares. E um princípio da administração, que é a pessoa certa no lugar certo, né, é você ter pessoas de confiança para assumirem as funções exatas que vão te produzir resultado como equipe. Porque aqui tem uma coisa interessante, né? Não basta você nomear uma equipe. Você tem que organizar e estruturar ela. Porque uma coisa é um grupo. Tem muito treinador de futebol, meu grupo é bom. Quando a pessoa fala em grupo, grupo é ajuntamento. Eu tenho um grupo de pessoas aqui, ó. Tem um grupo de pessoas que falam inglês aqui na cidade. Vamos reunir essas pessoas para falar inglês. É um grupo, num grupo cada um busca seu próprio interesse. Numa equipe não, todo mundo busca um resultado comum. O todo está mais valorizado do que o eu, porque é uma equipe. E quando Salomão constitui essas equipes, ele trouxe bênção, organização e prosperidade para a nação de Israel. Às vezes as pessoas acham que tudo se resolve, tu vai achar lá vai eleger um fulano lá, aqui agora vai ter eleição esse ano, né? Vou eleger um prefeito que vai resolver os problemas da cidade. Se ele não montar uma equipe, ele não resolve nada. E é tão interessante, fazendo uma ligação, só um adendo nisso aqui que eu acho interessante, que o próprio Deus tem uma hierarquia e uma organização dos anjos. Sim. Né? Porque os anjos têm uma hierarquia, existem 3 princípios angelicais, né? Sim. Tem de ministério, tem de potestades e tem de cuidados no céu, que é os serafins e os querubins. Eles têm funções específicas. Tem arcanjos também. Isso, então eles têm uma divisão ministerial que o próprio Deus tem um propósito de delegar. Hoje, se a gente trazer isso para tempos de hoje, o que Salomão fez não é errado. Hoje existem diversos pastores, ministros, missionários, né, delegados por Deus a propagar o evangelho, né? Sim. Mas esses aí também tem que montar a equipe, né? Sim. Só que assim, ó, não saindo do contexto, eu vejo que assim, ó, o rei Davi, ele era um rei guerreiro. Sim. É um rei que ele foi considerado um rei de grandes batalhas, venceu grandes batalhas. O significado da palavra Salomão, ele é o pacífico. Ele foi um reino mais pacífico. O rei Salomão, por toda essa sua influência, a sua inteligência, a sua sabedoria que foi pedida para Deus, é um reino de mais onde ele usa mais, ele é mais realmente pacífico. Diplomata, né? Organizar realmente com as diplomata, porque ali. também Salomão, dos filhos de Davi, ele era um dos mais jovens. Sim. Se nós formos ver. Sim. Então ele já vem com uma outra ideia com o passar do tempo, né? E falando um pouco mais assim, Pastor Jorge, sobre a sabedoria do rei Salomão, o que mais destacava nessa sabedoria do rei Salomão, nos seus julgamentos, que ele fazia com o povo? A gente vai ver que Salomão, ele teve uma sabedoria, ela é muito, vamos dizer assim,
expandida, né? A gente vê a questão do julgamento que vocês comentaram no episódio passado, a questão da mulher, das mulheres que queriam o filho e tal, que ele faz aquela proposta ali assustadora no início, né? Vamos passar uma espada ali, vamos ver. Aí, uma sabedoria tremenda. Aí surpreende. A mãe, você é a mãe. Então ele recebeu a revelação. Quer dizer, usou uma sabedoria grandiosa para trazer à luz uma situação. Mas a gente vê, se você pesquisar ali nos livros de Salomão, o livro de Eclesiastes, por exemplo, ele estudou botânica, ele estudou os elementos, ele estudou o efeito das coisas sobre as pessoas, ele sabia muito sobre climatologia, sobre várias coisas, né? Salomão construiu terraços com jardins, ele fez, assim, tinha noções de arquitetura, e o que ele não tinha, ele importava. A gente vê quando ele vai construir o templo e ele vê a magnitude daquela obra, ele importa um homem chamado Irão Abif lá, né? Que é o rei de Tiro. Rei de Tiro, e ele vem ali para fazer a construção. Isso é uma das alianças, então entrando no contexto da construção do templo, eu acho que isso é interessante, já que nós vamos entrar nisso aqui, é uma das alianças que Salomão faz, é com o rei Irã, que é o rei de Tiro, que é o rei que fornece para ele ouro, que fornece para ele todo o cedro. Não, e também supervisiona a construção do isso, templo. mas há algo em troca. Sim. Há uma moeda de troca nisso aí. Existiu ali até tem um negócio que acho que Salomão fez uma maldade ali, né? As tais terras de Cabul lá, que foi entregue para o rei não gostou. São várias cidades. Cidades que não tinham tinham nada praticamente, né? Cidades que não produziam nada, que foram concedidas ao rei, e ele disse, não, vamos analisar a situação, vamos ver o que isso aí não está certo. Aí Salomão faz um outro concerto com ele ali, porque parece que Salomão tentou aplicar para ele ali uma coisa que não era muito proveitosa, né? Que não era tão aprazível de receber como pagamento. Mas Salomão tinha muito ouro, muita prata, né? Acumulou, construiu navios para buscar isso, fez aliança com os fenícios, que eram grandes navegadores, para partirem de Israel e buscarem. Inclusive existe aqui no Brasil um estudo e uma lenda, né? Que o rio Amazonas, ele tem 2 nomes, né? Na sua nascente lá, a primeira parte do Amazonas é chamado Rio Solimões. E dizem que é Solimões porque vem de Salomão. Que teria vindo até aqui uma expedição para Salomão buscar ouro aqui, porque aqui a região lá da nascente do Amazonas, tu pega ali a floresta amazônica, onde habitavam povos aqui como os incas, né, que habitavam aquela região ali, havia muito ouro ali, né? Sim. E diz que algumas pessoas dizem que tal ouro de Ofir teria sido, tem um lugar lá que chamam por apelido Ofir, que teria muito ouro, que teria sido buscado daqui, da região da América do Sul. Se não há provas, né? Mas há essas suspeitas, e esse assunto é conversado entre as pessoas ali daquela região, que esse nome Solimões teria vindo de Salomão. Então, pode ser que o Wellington tenha algum registro a respeito também, né? Não. Não é minha. É que eu conheci pessoas que andaram por lá, né? Que fazem a ligação entre uma coisa e outra. É que isso, comprovado não vai ter, né? Não vai ter comprovação histórica. Não, o que pode especulação, ideias, né? Porque muita coisa porque todo esse período a gente viveu só não existia um período de registro escrito, né? Era fonte palavra, era dito. Alguma alguém. Coisa eles tinham pictográfica. Salomão, era pouco realmente registrado. Salomão começou através de figuras, né? Ele foi falado no último programa, né? É a ele a primeira cavalaria, cavalos de guerra, carros de guerra, a frota naval. Tudo é ele. Sim. Né? E ele expandiu muito. Ele dominava, um homem mais sábio até hoje, acredito. Ali é interessante. A gente comentou que no último programa o reinado de Davi durou 40 anos. Sim. Também é o que a Bíblia nos relata.
Eu não sei se há na Bíblia o relato ou que se fala o período da construção do templo. E ó, no Quanto- 11º quanto ano do tempo? mês de Bu é 8 anos É. no calendário hebraico, tá? Eu- Que é o 8º que acabou sendo a construção do templo com todas as suas dependências e com tudo que lhe convia. Salomão levou 7 anos para edificá-lo. Então, assim, Isso. quando a gente vai começar a falar eu vou fazer um resumo um pouco mais sucinto, o pastor faz uma complementação melhor. Uma das coisas que mais me chama a atenção, que eu mais gosto nessa questão, era o cuidado e a edificação da construção do templo desde a retirada das pedras. Sim. Porque a Bíblia vai dizer que nem barulho de ferro, né, martelos, de ferramentas deveriam ser ouvidas para isso. Muita gente pergunta, mas por que isso? Porque o entendimento era a edificação, primeiro, a questão de barulho, porque era um local sagrado para oração. Sim. Outro entendimento interessante, que as mesmas ferramentas, e isso é muito bacana de entender o quanto dedicado era. As mesmas ferramentas que eram usadas para tirar as pedras eram ferramentas utilizadas para produzir armas e cavalos de guerra. Então, duas coisas não poderiam ser interligadas. Então, vão longe, usem aquelas ferramentas só para a construção do templo, para não misturar as ferramentas com a construção de coisas que possam matar o homem. Olha só, desde o cuidado das ferramentas para a construção do templo. Outro ponto interessantíssimo, mas não tão curioso, é que já vinham as pedras prontas. Alguns teólogos fazem um estudo e uma associação mais aprofundada, que quando a gente se remete à arca ela tinha toda uma hierarquia e uma forma de ser conduzida. Ela não poderia ser conduzida em rodas, ela tinha que ter sido carregada. E as pedras eram feitas dessa maneira. Embora o que eu estou dizendo aqui é um estudo, não posso dizer que era assim. A Bíblia diz exatamente que a arca era assim, então isso era. As pedras, acredita-se que se tinha um cuidado tão próximo até com as ferramentas, a possibilidade é muito grande dessas pedras terem sido carregadas da mesma forma com que foram carregadas. A possibilidade, inclusive, de ter sido carregada por levitas. Sim. Então, tu imagina assim, como que não ia ser um reinado abençoado, como que não ia ser um reinado que a palavra, e Salomão tem eu até citei ali, né, que tudo que tu for fazer, faça com excelência, né, onde tu botar tuas mãos, faça com excelência, que quando ele foi botar as mãos para fazer o templo, ele buscou fazer com excelência, cuidando inclusive das ferramentas. É interessante assim, Wellington, a gente vê que Salomão ele morava num grande palácio, né? E a Arca da Aliança ela estava sobre a tenda ainda. A Arca da Aliança, que é a presença de Deus. Então, qual o real significado da construção do templo, realmente? Tem todo esse sentido mesmo, pastor Jorge? Ou é um mito, é uma verdade? Não, é que o templo surgiu no coração de Davi. Davi que teve esse sentimento. Davi passa a planta pro filho Salomão. Eu habito num palácio e Deus habita numa tenda aí. Então eu vou construir. Daí Deus disse, não, tu não vai poder construir, tem as mãos sujas de sangue, vai passar para o teu filho. Mas Davi encerra seu reinado acumulando uma oferta bilionária ali, né, de valores que ele mesmo dá, ele arrecada com o povo, e isso é guardado para a construção do templo. Quer dizer, ele já traz a provisão, o desejo, e passa isso para Salomão. Salomão tem o cuidado de fazer as coisas com zelo, com amor, né? E fazer as coisas considerando-as sagradas mesmo. E ele consagra aquele templo, ele prepara as equipes, ele monta toda a estrutura. E o interessante é que Davi tinha o palácio e Salomão, como herdeiro, foi morar no palácio. Mas Salomão vai construir seu próprio palácio, mas primeiro ele faz o templo. Ele só vai começar a construir o palácio dele depois que ele edifica o templo para Deus. Porque ele entendeu o princípio de primícia, né? Primeiro para Deus. Primeiro eu vou fazer o templo que meu pai me carregou de fazer, depois eu faço um palácio novo. Quando o Elton fala ali da cavalaria, né, eu tive a oportunidade de visitar um lugar maravilhoso que todo mundo que vai a Israel deve conhecer,
que é o Monte de Meguido, Tel Meguido, né? Ele é um monte que fica no Vale do Armagedon, uma montanha ali, e ali tinha a cavalaria que cuidava porque ali o Vale do Meguido é um lugar central onde qualquer exército passava para chegar em Israel. Ali, porque tem funil, né? tem um funil ali, né? E então naquele vale, no topo daquele vale, Salomão construiu, e tem até hoje lá, estrebarias para cavalo, com grande quantidade e uma fortificação no lugar elevado. E o rei Ezequias depois, o rei Acabe, né? Que é um rei considerado muito ruim, mas ele faz uma coisa muito boa. Ele cava um túnel e faz uma estratégia de puxar água de baixo para um grande poço e encher de água ali para não faltar água para os cavalos e para as pessoas que moravam ali. E aquele túnel é secreto. Hoje você pode andar por dentro, você sai de dentro do Tel Meguido e desce até lá no vale. Mas de lá vinha água, e a água corre até hoje, e a água chega lá em cima e nunca falta água para abastecer aquele lugar ali onde tinham várias equipes de cavalo, né? Não sei como é que chama isso, batalhões de cavalaria talvez, que cuidavam daquela região, porque ali, quando o exército ia invadir, você não precisava chamar do sul, nem mais do norte. Os carros de guerra, né? Os carros de guerra já estavam prontos ali. Pegava aqueles cavalos, descia o morro e já bloqueava a entrada do inimigo, né? Então Salomão construiu isso e tem isso hoje. Justamente, ele tinha dinheiro, ele tinha inteligência, ele tinha organização, ele tinha excelência no que ia fazer. E é um lugar... E foi um tempo de pouca baixa no exército. Então ele teve como criar... Porque foi um período mais pacífico. Treinar o pessoal, né? E tanto que foi com tanta excelência que ele fez isso, que deixou até o povo talvez um pouco mal acostumado, que foi a última vez que as tribos estavam unidas. Posterior a isso, inclusive, foi o último reinado único de Israel. Sim. Depois foram 3, né, na verdade. Quando acabar, quando a gente aquele outro ali meio dividido, que é antes dele, né, que assumiu um pouco, Davi ficou com um pedaço ali, quando houve aquela divisão, mas teve o reinado único, foi Saul, Davi e Salomão. Isso, e que depois desse programa, a gente sempre vai estar falando de 2 reis ao mesmo tempo, Isso. Por causa do reino do sul e o reino do norte. Isso. Logo em seguida vem. E o Wellington, para nós dar ainda dentro desse assunto da construção do templo, o que tu teria a acrescentar mais para nós ainda? A gente tem as medidas, né? Que as medidas do templo eram 27, 28 metros por 9 metros por quase 14 metros de altura. Sim. Né? Isso é grande. Isso é algo considerável. Um monumento com ouro. Eu tenho uma curiosidade, as curiosidades é o que mais marca, né? Esse período, a prata era tão abundante em Israel que ela teve uma baixa no valor dela. Se tinha tanta prata que o comércio dela começou a ficar cada vez mais barato ter prata. Porque o ouro foi um império rico, foi um império amplo, né? Ele recebia muitos presentes, muitas doações, e a presença dele, embora pacífica, era uma presença que amedrontava os outros reinos. Porque esse período foi o único período, o pastor me corrija se eu estiver errado, que o povo de Israel teve tanta paz, se sentiu tão bem, se sentiu tão abençoado, né? Claro que a gente também vai comentar para o próximo programa um pouco sobre os erros de Salomão. Né? Ele não foi um rei perfeito. Não foi um rei perfeito. Né? Mas não foi um Acabe. Não foi considerado como o pior. A gente ainda adentra um pouco sobre isso, né? Porque a gente tem 2 pontos, né? A gente tem Salomão, que no meu ponto de vista, descrito biblicamente falando, o melhor rei. Sim. Tá? E a gente tem Acabe como o pior rei. Sim. Né? Então, esses são os 2 pontos, né? Dos extremos. A gente vai chegar no Acabe, né? Sim. Já quase na finaleira aí. Quando a gente vai acabando, a gente vai chegar acabando, a gente vai acabe com isso, acabe, né? Mas eu, pra mim, sinceramente, depois o piadista ruim sou eu, né? Até esse ponto é só glória, né? Eu acho que a história de Salomão, a história de Salomão, assim, quando a gente fala em rei Salomão, ela marca bastante pela sua sabedoria, é a primeira coisa que vem.
é a sabedoria de Salomão, é a grande construção do templo, né? E eu acho que dava para nós entrar um pouco no grande qual foi o pecado realmente de Salomão, né? Foi que ele casou com muitas mulheres estrangeiras e ele acabou... Nós falamos no programa passado que o rei Salomão teve 1000 mulheres. 300 esposas e 700 concubinas, né? Mas eu não sei se é... Mas o erro não é a semana que vem. Nós vamos estar dando spoiler aí. Eu acho que nós meio que nós queríamos encerrar Salomão hoje. Ah, tá. Não, né, Wellington? Eu tô abismado com a quantidade de mensagem que eu recebi aqui. O Wellington tava dizendo da semana que vem, então se é hoje, vamos. Acho que vamos entrar um pouco então nessa questão. Qual foi o... Concluindo o templo, né? Mas além da construção física, Salomão ele melhorou aquilo que o pai dele tinha feito. Davi tinha organizado a estrutura de portaria. Então nós podemos fazer uns 5, 6 programas com o rei Salomão também, né? Não, vamos só finalizar em minutinhos aqui. Davi tinha constituído a estrutura dos porteiros, da organização da arrecadação dos dízimos, das ofertas no templo. Tinha organizado os levitas adoradores também. E Salomão melhora isso, ele cria orquestras, tudo, de forma que quando há a inauguração do templo, a glória de Deus enche aquele lugar. E a Bíblia diz que eles não conseguiam nem ficar de pé. Tal era o peso da glória de Deus sobre aquele lugar, né? E isso foi maravilhoso, né? Porque não basta você construir bem feito um templo. Se não tiver a presença de Deus, um templo vazio é só uma obra de arquitetura. A ideia é que aquele fosse um lugar de adoração. Então, para isso, você precisava de pessoas que conduzissem essa adoração. Aí, vamos para adiante, né? Salomão parece que ele começa essa prosperidade toda, e aqui eu vejo um perigo, um alerta para qualquer ser humano vivo, né? Quando você começa a viver, alguém diz que o sucesso é mais perigoso do que o tempo difícil, o tempo de crise. Quando você começa a ter um sucesso, o ser humano tem uma tendência de se tornar arrogante, de se tornar autossuficiente, de achar que sabe tudo, que pode tudo, que não preciso mais, né? Eu lembro uma vez... A soberba e a arrogância. Uma vez eu estava num ônibus, morava na cidade de Catuípe, estava indo a Ijuí, precisava fazer um negócio na Ijuí, e não sei por que não ia de carro, fui de ônibus. E do ônibus, no ônibus ao lado, sentou um pastor do meu lado, um colega da mesma cidade, e ele também estava indo para Ijuí, sentou do meu lado. Aí ele virou assim: Pastor Jorge, queria lhe dizer uma coisa. Ele era um cara assim famoso na cidade porque ele orava muito, levava a igreja para orar. Eles faziam coisas assim que eu nem tinha coragem de fazer, né? De fazer assim, por exemplo, 90 dias de vigília, terminava o culto, iam para o monte orar, né? No meio do mato, direto, sabe? 90 dias, em pleno inverno, dia de geada, o povo estava reunido no monte orando lá. Uma das pessoas que fazia parte dessa igreja, que é uma bênção até hoje, né? É o pastor Valdir Júnior aqui, que é o pastor da Assembleia de Deus da cidade vizinha de Parambi. E ele era um jovem naquela época, estava debaixo da liderança desse pastor. E esse homem chegou para mim e disse: Pastor Jorge, depois que a gente atinge um certo nível, a gente não precisa já orar e jejuar tanto, né? Eu olhei para ele assim, com uma cara assustada, né? Olhei para ele assim e disse: Pá, não sei que nível tu tá, mas eu não cheguei lá ainda. Eu ainda preciso bastante de jejum e oração. Ele disse: Não, porque a minha vida foi muito debaixo disso aí, eu acho que agora a gente tem mais que desfrutar, não sei o quê. Logo o homem teve uma queda violenta. Para dar um tempo? Logo teve uma queda violenta. Então, a gente percebe o seguinte: quando a pessoa começa a ter sucesso, seja em qualquer área, há um risco, né, de você se enganar com isso. Uhum. E nós precisamos ter humildade. E Salomão, quando ele começa a se desenvolver, crescer, se tornar famoso mundialmente, como Eto disse, vinham reis ali, como mostra a história na Bíblia da rainha de Sabá, que veio lá, trouxe dádivas para ele, se admirou e tudo. E aí ele começa a fazer aliança, e essa aliança, ele se casou com mulheres estranhas, né?
que trouxeram costumes estranhos para dentro da nação de Israel, para dentro do palácio, né? Começaram a adorar outros deuses. Adorar outros deuses. E aí ele começa a tropeçar. Eu vou responder algumas. Fiquei feliz aqui com algumas participações que eu recebi. Primeiramente, agradecer ao Peraci Júnior, que voltou a comentar, está aqui. Agradecer a ele que fiel. Ouvi rumores que ele trouxe das férias dele um café especial para o Papo de Fé. Não ousei mexer naquilo sem autorização dele dizer definitivamente que eu posso utilizar, né? Mas eu sei que está aqui um café e agradecer ele. Um café especial. Isso, nós, ele nos ouvindo aqui, ó, ele trouxe uma pergunta. Uma contribuição Sim. sobre o que o senhor falava ali, né? Do Rio Solimões, né? Que tem um estudo aqui, depois a gente pode compartilhar ele nas redes sociais da rádio, do Papo de Fé, né? Esse estudo aqui, que traz, né, a migração da presença judaica e em alguns artigos da presença aqui, né, de expedições. Como eu disse, eu particularmente, tá, não creio muito na veracidade disso. Eu creio que exista mais uma questão... tenha tido migrações judaicas, com toda certeza. Sim. A participação cristã na história do Rio Grande do Sul, na história da nossa região, ela é repleta, né? E o judaísmo está imerso a isso. Porém, se a gente for atribuir uma ordem cronológica dentro do estudo teológico disso, a gente vê que a própria Bíblia vai dizer que Davi juntou essas madeiras. Davi não investiu em expedições marítimas. Salomão, sim. Essa madeira já estava retirada dali. Então, muito improvável que toda essa expedição levaria muitos anos. A gente está falando assim, ó, de vir de lá, do Oriente Médio, até aqui, sem cartas navais, sem toda essa questão. Não estou dizendo que é impossível, mas esse comércio de extração em grande quantidade de madeira para levar para lá... Mas ali se fala em ouro, né? Essa história do Rio Solimões não é madeira, se fala em ouro. Mas mesmo que a gente vai falando na questão naval, toda essa construção de extração... Que na verdade o que diz? Ele faz aliança com os fenícios. Os fenícios tinham essa fama de ser navegadores muito antes das grandes navegações. Em 1 Crônicas, né? No capítulo 29, vai dizer o quê? Ele está falando aqui sobre o que Davi deixou para a construção do templo, né? Eu, em todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as paredes de prata, bronze para o bronze, ferro para os ferros, madeira para as madeiras. E no livro de 1 Reis também ali, que um grande fornecedor é o rei de Tiro, né? Então, de ouro e da madeira. Cedro do Líbano. A gente pode compartilhar, né? É uma informação muito útil, com toda certeza. Tem a participação, tem a influência judaica, tem a missão. Não é impossível que realmente uma expedição tenha vindo para lá. Eu só acho que é improvável conseguir uma comprovação tecnológica disso. Isso, para conseguir uma comprovação clara, né? Eu contei essa história porque a gente ouve como história, como lenda, né? Mas assim como certeza não há como ter. Mas tem que talvez ler o artigo, de repente tem alguma prova arqueológica aí que a gente não sabe. O artigo é bem grande ali, então por isso que a gente pode compartilhar. Mas é importante as pessoas... Que é um estudo muito interessante para a gente fazer. Pessoas buscarem aí, depende. Outra pergunta bota nos comentários o link ali para as pessoas acessarem. Aqui diz, o Irão manteve boas relações comerciais com Salomão, recebendo várias cidades em troca da provisão de ouro e pela madeira de cedro, que esse preste que serviu para a construção do Templo de Salomão. Mas o que dá a entender é o seguinte, como Davi prepara todo aquele tesouro ali, né? Dá a entender que Salomão quis fazer algo maior ainda do que o pai tinha previsto, né? Outra pergunta estava lá no erro de Salomão. Foi das medidas, né? E é citado na Bíblia ali como covado. Côvado, né? Côvado. O côvado é a medida daqui até do cotovelo à ponta do dedo, né? Acho que é 18 centímetros, né? Não, 45 centímetros. É em torno de quase meio metro. Mas depende, 45 centímetros. Pega o Vitor aqui, bota do lado do meu braço aqui, ó. Dá uma diferença grande aqui, ó. Dá uns 5 centímetros mais ou menos de diferença.
de um homem para uma mulher, de um homem baixo para um homem alto, dá uma diferença grande. Então, o côvado normalmente se usava a medida do braço do sacerdote lá para medir. Então, essa era a medida que eles faziam, né? Porque não tinha padrão métrico. O que é um metro, né? Na verdade, um metro é uma coisa relativa. Hoje ele é o metro padrão que se encontra lá no ar-condicionado em Platina, lá na Europa, ele é feito de uma fração da circunferência da Terra, né? E todas então, essas... dá um padrão de metro. Mas isso aí é uma coisa recente. Por exemplo, a polegada era o polegar do rei, né? Sim. E todas essas questões do templo feita com excelência, ordenança de Deus, ordenança do próprio rei Salomão, passagens que ele deixou com iniciativas, né? Do que tu for fazer, faça com excelência. Foram tão perfeitas as coisas que, por exemplo, desde o que a gente fala, eu comentei um pouco isso no programa passado, quando a gente trata de comprimentos tão falados, de comprimentos maçônicos, vem desde esse princípio da construção, como que tu identificava um construtor, era através do comprimento. Então eu chegava na obra, cumprimentava o mestre de obras de uma maneira, através desse comprimento, que se o cara entendia, bom, se o cara sabe cumprimentar dessa forma, era uma espécie de certificado, bom, esse aqui é um cara que trabalha com prata, esse aqui é um cara que trabalha com ouro, esse tipo de comprimento só sabe com quem trabalha com mármore. Então, esses comprimentos vêm dali. A gente tem outra questão da morte a maçonaria, ela evoca isso, né? Ela diz, aí a maçonaria que diz que ela surgiu desse Irão Abif da construção do Templo de Salomão. E aí o famoso rito e ritual da morte para o mundo e nascer como maçom vem dessa questão da morte do filho da viúva, que está interligado com o mestre de obras da construção do templo. Acreditava-se que ele tinha um poder místico ao conseguir interpretar essas medidas e por isso mataram ele para supostamente ficar com o poder que ele tinha de interpretação de plantas. Mas era um costume, né, na época. A gente sabe que as construtores das pirâmides, a maioria foi enterrado dentro delas, né? Para que não pudesse mostrar os túneis secretos, não pudesse... Isso, o construtor morreria. O próprio construtor, as atuais muralhas de Jerusalém foi construída por um general que era otomano, né, que tomou ali, e eles construíram, e ali quando você entra na porta, agora não me lembro o nome daquela porta, a porta que dá ali para a Cidadela de Davi, naquela porta ali, tu entra do lado esquerdo, assim, tem o túmulo... Não são as agulhas, né? Não, a porta, tem 7 portas hoje lá, né? Tem a porta de Damasco, a porta de... Tá, mas elas não eram chamadas de agulhas? Não, buraco de agulha é outra coisa, é onde fica os vigílias para atirar com flecha. Isso, verdade, eu misturei. Que é aquela questão do buraco da agulha lá. É mais fácil o cara passar. Mas as portas, né? Nessa porta do lado esquerdo, quem entra, tem o túmulo do consultor. Ele foi enterrado ali debaixo da muralha também, para ele não mostrar os segredos da muralha. O cara era tão bonzinho que matou o construtor quando ele terminou as muralhas, matou. Então essas muralhas que tem lá, elas são restauradas, mas são da época dessa construção. Então a gente vê que existia esse meio que costume aí. Mas o filho da viúva é uma das evocações ali dentro desse rito maçônico, né? E mais uma participação aqui do Johnny. O Johnny, olha, grande abraço. Ele quer muito participar do Papo de Fé, né? E está ansioso para participar aqui, ele só está conseguindo tempo. Falou para mim várias vezes que ele quer sentar junto com nós aqui para participar. Mas fica o nosso convite, então. Mais que convidado, hein? Eu acho que nos próximos, mais que se ele estiver nos ouvindo ainda, Johnny, por gentileza, confirma o dia que tu vem para nós aí, tá? Me manda no WhatsApp aqui que a gente já deixa agendado aqui. Com certeza. Né? O Peraci já mandou áudio para nós, né? E o Johnny eu acho que vai vir ao vivo aí. Isso, daqui a pouco ele pode até vir pro próximo programa para nós falar mais um pouco sobre o rei Salomão, né? Por que não? Ele é um excelente eletricista, né? Por que não pode vir falar um pouco? O Johnny ali do Santos ali. Isso. Como que se deu será a construção da rede elétrica? Quantas placas solares será que caberia no templo? Imagina que lá vai render, porque lá nunca chove, né? As medidas a gente já passou, né? 27 por 9, a altura não vai influenciar. Johnny, quantas
placas será que serviria? Isso. Placa solar serviria no templo? Eu acho que Lá o que mais tem é deserto, lugar para placa solar. Ia não gerar uma falta. boa energia pro templo, né? Falta, né? Eu acho que é interessante a gente comentar esse papo de fé, principalmente sobre a construção do templo, porque é um grande marco na história do rei Salomão. Como eu disse, o rei Salomão, a gente lembra da sabedoria dele e da construção do templo. Então, eu acho que é interessante a gente, nesse programa, assim, relatar qual é que é o significado realmente do templo, nós especificar o tamanho, a dimensão. Eu acho que para ficar um pouco mais claro, para as pessoas que nos ouvem, para as pessoas que nos assistem, porque às vezes a pessoa ela tá tão dimensionada na fé cristã e esquece desses detalhes, né, Wellington? Isso, então os grandes que são detalhes... importantes também, né? Os grandes detalhes foram isso que a gente comentou. Aproximadamente de 27 a 28 metros, mais ou menos 13 a 14 metros de altura. Qual o real significado da construção do templo? A gente teve a construção dela, teve toda essa questão da casa de Deus, da casa de oração. Isso. Né, vindo de um sonho de Davi, que, poxa, eu moro num palácio e Deus está numa cabaninha. Isso, que posteriormente passou por isso. Então passou aquela questão assim, se Deus é o dono de tudo, eu estou desfrutando mais. Então esse veio o propósito, nasceu no coração de Davi, né? Vem toda essa questão, todo o cuidado de fazer com excelência. Então o Salomão falou isso, deixou descrito isso, como também provou que é capaz de fazer as coisas com excelência. Eu acho que a gente deixou claro também todas as alianças que o rei Salomão fez no sentido da construção do templo, porque envolveu um bom tempo. Sim, né? 7 anos, Sete, 8 anos. Então a gente, quando olha... Assim. Mas qual é o propósito do templo, né? O templo é o centro do serviço a Deus no tempo da antiga aliança, do Antigo Testamento. Então, o templo tinha algumas funções. Qual era a primeira função? A adoração. Deus instituiu 3 grandes festas: a festa da Páscoa, que era a primeira, a festa das semanas, ou a festa de Pentecostes, né? A Páscoa é o Pessach, que o hebraico chama, né? A das semanas, que era 7 semanas mais um dia, por isso chama Pentecostes no grego, que era o Shavuot, que era a festa onde era entregue as primícias, né? Então essa festa do Pentecostes, a pessoa vinha com as primeiras colheitas ali e entregava. E depois tem a festa dos tabernáculos, que é a festa das tendas, que é mais distante um pouco. Nessas 3 festas havia santa convocação, e o povo vinha de todas as regiões a Jerusalém, no tabernáculo antes e depois no templo, para adorar a Deus. Então havia uma reunião de adoração. Adorava a Deus com o quê? Trazendo os dízimos e as ofertas, consagrando ao Senhor e fazendo cultos, né, longos de celebração, que duravam esses 7 dias das festas. Havia essa celebração, essa alegria, esse derramar na presença de Deus ali, e ali as pessoas estavam essas vezes. Também toda semana tinha o culto do Shabat, né? Todo sábado as pessoas que moravam próximas iam até o templo para adorar. Mas que outra ocasião a pessoa ia ao templo? Ela ia ao templo para ofertar a Deus uma oferta de gratidão. Quando nascia um filho, por exemplo, um primogênito, o primogênito era consagrado a Deus, e aí a pessoa ia lá, fazia uma oferta conforme suas posses para resgate daquela primogenitura, né? Quando uma pessoa pecava, ela ia até o templo fazer uma oferta e algum animal ia morrer e o sangue era derramado como símbolo da necessidade de perdão do seu pecado. Quer dizer, alguém tem que morrer, esse pecado tem um custo de vida. Pastor... Quando a pessoa precisava, né, de Deus, ela ia lá fazer um pedido a Deus. Agora, o que aponta isso tudo, né? Aponta para Jesus. Por que Jesus é chamado o Cordeiro de Deus? Porque o Cordeiro que morria pelos pecados, né, também é o Cordeiro de Deus que uma só vez morreu, e não há mais necessidade desse tipo de ritual hoje. Nos dias de hoje, Jesus morreu uma vez por todas pelo pecado de todo aquele que recebe esse perdão.
Ele morreu por todos os pecados de todas as pessoas no mundo, mas esse pecado só vai trazer efeito para aquele que recebe esse perdão que foi conquistado na cruz. Então, o templo ele aponta para isso. Ele vai apontando para um lugar de adoração. Ali havia também um centro de ensino, né, onde estava o sacerdote. Ele traz um real significado. Isso. Então, tudo isso concentrava ali. Né? Não é só a grandiosidade da obra, mas ele era grande para uma finalidade. E o templo tinha 3 principais divisões, né? Tinha o átrio, ou pátio, tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos. Santo dos santos, né? Cada lugar tinha Que uma não função. era qualquer um que entrava no Santo dos Santos. Não, Eu acho que nós não no comentamos. santo já só o sacerdote, Exato. né? E no santo só o sumo sacerdote uma vez por ano. Um grande ritual de purificação. De purificação dos pecados próprios. Né? Que Uma é participação- onde ficava a arca. A Arca da A Aliança. Arca da Aliança ficava. Ficava a Arca da Aliança e só tinha isso ali, né? E eu acho que nós não sei se nós comentamos, acho que nem no programa passado havia um terreno em específico. Então, Isso, eu acho que existem 2 pontos que a gente É tem que citado seguir. na Que a Bíblia. gente tem que seguir para partir do ritmo final de Salomão, que é, a gente vai ter que falar sobre as partes negativas dele, porque tem um ponto aqui o seguinte, inclusive Deus fala a ele, né? Isso. Que iria guardar ele ao servo dele, mas que a próxima geração iria rasgar aquele compromisso e iria Isso. dividir o reino. Isso. Né? Então, essa questão tem que ser bem explicada, que é uma questão muito importante. Sim. A idolatria é de Israel. Eu acho que nós vamos veio falar isso através- vamos ter que ter um porque próximo programa, porque, né? assim, esses são pontos que a gente entra e para ficar claro Tem que demorar. Tem que demorar. Porque se tu falar de uma forma sucinta, o cara faz um corte e joga ali dizendo que ele era idólatra. Não é isso que a gente está dizendo. Então, Eu acho que assim, qual foi realmente o pecado de Salomão? É um ponto interessante. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele Isso. e suas consequências. Isso. Altos impostos também tem que jogar aí. E isso, os altos impostos, que além desse todo esse período que foi a construção do templo, após o término da construção se manteve Sim, porque os altos impostos. Mas né? foi isso que dividiu as tribos. E isso que dividiu os Isso é reinos. interessante também. Porque assim, eles até pagaram os impostos porque era o Salomão. Depois eles não aceitaram mais. Isso. E depois. Interessante. pode virar um meme. E depois a idolatria. E depois dessa questão da idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele e as suas consequências, nós temos a morte. Sim. Por consequência, depois a morte de Salomão, a divisão do reino por consequência do pecado de Salomão, que é a divisão ali em Roboão, que é o E Jeroboão. e Jeroboão, que eu acho que é muito assunto ainda interessante pra gente Muito assunto interessante. vir em discussão. E só complementando aqui ó, as participações, né? O Johnny aqui falou que vai vir. Falou aqui pra mim que tá agendando na agenda dele o dia pra vir participar com nós aqui. E o Peraci falou que no próximo programa ele vai vir assistir junto com o nosso amigo Marcão aqui e a gente vai desfrutar do café junto. Então vamos aguardar para desfrutar do café que ele trouxe para nós aqui e junto ele vai... Se traz mais uma térmica, porque essa que tem aqui é pequena, com café bom. E aí ele vai assistir, vai participar com nós aqui. Se ele quiser sentar na mesa junto com nós aqui, é bem-vindo. Se ele quiser ficar junto com o nosso amigo Marcão aqui do lado assistindo ao vivo, será bem-vindo também. Fica da escolha dele. E o Johnny já tá organizando na agenda dele aqui para participar numa quinta-feira com nós. Aumentando a turma aí. Isso aí, então. Tranquilo, então. Ó, só pra vocês terem tem uma ideia ali. uma imagem aqui só pra gente Dar uma né? imagem do templo. Então, Uma imagem do ali templo. tá o átrio, já naquele prédio lá que seria o templo específico, né? Tem o lugar santo ali. A e primeira parte, a parte dos sacrifícios, de ofertas. O pátio, sim, né? Isso. Ali, daí tem o altar lá atrás, ó. Passa por aquela porta. Ali é o altar. Ali não aparece a bacia de bronze, né? Nessa imagem, não. Ela está diante daquele altar ali. E aí, para dentro ali é o lugar santo, né? Onde você veria ali, tem uma mesa da proposição e tem os pães. E teria a menorá também, o candelabro de 7 hastes, né? Que era aceso. Daí tem o véu e aí entra o lugar santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança. E dentro da arca estava lá um vaso com maná, a vara de Arão que floresceu,
né? E a tábua dos 10 mandamentos. 10 mandamentos. Tava tudo ali, a lei, o pão da vida, né? Provisão, e o sacerdócio. Estavam guardados dentro da arca. Então, sob a arca tinha 2 querubins, e aquele lugar é chamado propiciatório, né? Porque seria, ou alguns chamam de assento de misericórdia, que a presença de Deus pousava sobre a arca ali, com aquela nuvem de glória que subia, né? Vinha daquele lugar ali. Então, ali o sacerdote entrava ali uma vez por ano, o sumo sacerdote. Inclusive, a veste do sumo sacerdote, ela tinha um detalhe, né? A barra da veste dele tinha guizos em forma de romã que faziam um barulho quando ele caminhava. E ele entrava laçado pelo pé. Se caísse... Porque se ele estava com pecado, ele caía morto e era puxado para fora. Puxava pela corda, ele parava de fazer barulho, morreu. Aí puxava o indivíduo lá e elegia um outro sumo sacerdote. Então, o que acontecia? 2 coisas aconteciam, né? Se ele morresse, era assim, estabelecido que ele estava em pecado. Se ele não morresse, ele era honrado, por dizer, esse homem aí, ele é reconhecido por Deus como um sumo sacerdote. E aí perguntava se tinha, isso foi perguntado para mim num programa, e foi bem interessante, o porquê da corda. Tá, mas o cara... Mas entendo, quem ia entrar... Sim, quem ia entrar lá era o cara que entre todos, foi o que se preparou. Sim. E ele morreu. Como que tu vai entrar lá, pegar o cara, se tu não é o cara escolhido para entrar pela primeira vez? Tu não se preparou. Entrava lá, era a sentença de morte certa, né? Se o preparado morreu, eu vai dar lá. Então só puxa na cordinha, né? Não ia deixar o outro ano entrar para tirar o esqueleto. Mas eu acho que a gente trazer toda essa ideia do templo é interessante, que hoje, para os dias de hoje a gente vai até o templo, a sua igreja, no intuito de adorar a Deus. Sim. Não é mais sacrifício, né? Isso, é buscar a Deus também. Mas adorar a Deus. É um momento de adoração, de encontro com Deus. De renovar a presença de Deus na nossa vida. E dizer que depois tudo isso foi destruído, né? Que dó que dá, né? Todo esse cuidado para a construção. Mas depois vamos isso construir foi de novo. Nós temos um em São Paulo, né? Aí tu me deixa mal, vou falar do imposto e taxa aqui, e agora tu me vem com esse de São Paulo. Nós temos aí um templo construído, né? Só complementando o que vocês estão falando aí, né? A própria Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Sim. Ele fala que o templo somos nós. Nós somos o templo. Onde o Espírito habita, então, em nós como pessoas, como indivíduos, né? E complementando o que o pastor falou antes também, Paulo usa uma expressão bem interessante, que ele diz que todas essas coisas, tanto do sacrifício quanto da questão do templo, era para mostrar algo que era vindouro, que são sombras. Né? São sombras daquilo que havia de vir, que é o sacrifício perfeito que vai cobrir todo o pecado. Mas antes eu queria só colocar uma imagem aqui também, que é aquela parte que o pastor falou. Eu vou botar aí o pastor dar uma explicada para nós. Sim, aí é o átrio, né? Na entrada do lugar santo ali. Ali já está o altar de sacrifício. Não consigo ver bem a imagem ali. Aqui está a bacia de bronze ali, a bacia né? do lado. Isso, a bacia de bronze. Essa bacia aí tinha água para lavar, né? Lavar tanto os sacerdotes como as próprias coisas sacrificadas eram purificadas ali para poder chegar até o altar e ser oferecida como sacrifício, né? Então, é interessante, né, que quando João vai lá no céu, ele vê um lugar, uma coisa semelhante lá, né? Ele vê um altar, vê essa bacia, só que essa bacia não contém água, né? Ela contém ela sobe com a oração que nós fazemos aqui na terra, sobe através dessa bacia lá, que vem, e os anjos que cercam Deus ali colocam um perfume nelas, e elas chegam a Deus como perfume suave. E a nossa oração é oferecida a Deus, não mais um sacrifício de animal que é lavado ali, mas a oração da igreja, né, através do nome de Jesus, ela é entregue a Deus. Então, o templo que existe no céu, ele tem a ver com esse, como o Paulo Júnior estava falando, são figuras, são sombras das coisas reais. O templo,
a antiga aliança, ela tudo tem um irmão lá em Catuípe que volta e meia a gente está conversando, ele faz parte da liderança do nosso ministério também. Toda semana ele me liga, se estiver me ouvindo, às vezes ele nos ouve, Carlos Alberto, um abraço aí, e a gente conversa sobre coisas, e ele diz: pastor, nada na Bíblia está por acaso, tudo tem um propósito. O que foi aponta para algo que há de ser, e o que virá também olha para trás e vê de algo que se viu. Nós precisamos entender tudo isso, porque tudo está interligado. Desde o Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é uma unidade, né? Tudo que começa aqui termina lá, e tudo que se inicia tem um fim, e o fim está ligado ao começo, e nada disso está à toa. Então, todas essas coisas, essas festas, esses rituais, eles têm um símbolo que apontam para a chegada do Messias, o Senhor Jesus, e apontam para o reino dele que vem por meio da igreja. E um dia, né, a gente lendo Romanos 11, a gente entende que esses dois reinos vão se encontrar, né? A oliveira brava que foi enxertada na oliveira verdadeira, as duas serão um só. Ele diz assim: não se engane, você foi adotado e foi enxertado. Tu, oliveira brava, que foi enxertado no ramo da oliveira verdadeira, sabe que tu não está ali por acaso. Se ela foi rejeitada, que era quem tinha a promessa, se você bobear também será, né? Então, você precisa estar firme como oliveira enxertada, sabendo que a promessa que teve lá, ela vai acontecer aqui. Deus tem uma promessa de arrependimento e restauração para o povo de Israel, né? E tem uma promessa de colheita e vida para a igreja dele, uma vida plena e abundante. Então essas duas promessas, elas vão se juntar num momento que nós ainda não vivemos esse momento, mas viveremos, eu creio, né? Que não vai passar muitos anos até que se viva isso. E eu acho interessante também, só complementando, já que eu falei pouco nesse programa, vou falar um pouquinho agora. Que no Antigo Testamento eram feitos vários sacrifícios, né? O sacerdote, volta e meia, ele tinha que entrar, então, no Santo dos Santos para fazer sacrifícios, às vezes pelos mesmos pecados, inclusive, né? E a gente vê, então, Jesus vindo e sendo o sacrifício perfeito, né? Que a gente não precisa de mais sacrifício de animais. Por que se sacrificava no Antigo Testamento? Porque Deus estava querendo mostrar algo que precisaria, como o pastor falou, precisaria de que alguém morresse para que o pecado fosse... E não bastava ser só alguém, teria que ser alguém perfeito, alguém que não tivesse nenhum pecado, que fosse um sacrifício perfeito e agradável perante os olhos de Deus, que satisfizesse, né, essa necessidade de Deus de justiça, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dono gratuito de Deus é a vida eterna. Isso aí. Então, Jesus veio como sacrifício perfeito para cobrir todo o pecado daquele que se entrega a ele. É verdade. Amém. O templo tem uma coisa importante, né? Você vê, por exemplo, que ali Jesus cura 10 leprosos lá, né? E ele diz para eles: vão lá no templo, apresentem a oferta ao sacerdote e apresentem-se a ele. O sacerdote naquela época tinha autoridade para dizer se a pessoa estava curada ou não. Ele examinava a pessoa e via: você não tem mais lepra, você pode voltar ao convívio da sociedade. Aí ele tinha que apresentar uma oferta, tinha que tomar banho, ficar um tempo apartado, apresentava de novo, e ele era reconhecido como curado, né? Por que Jesus manda lá? É uma coisa interessante. Eu vejo hoje pessoas, né, falando, algumas denominações por aí, eu vi, né, uma vez fizeram um culto grande, não vou dizer o nome da igreja, né, num estádio de futebol, as pessoas levavam óculos e quebravam os óculos lá para dizer que estavam curadas da visão, né? E aí a pessoa tinha que voltar na ótica semana seguinte e comprar outro óculos. Não, talvez alguns tenham sido curados, não sei, porque a misericórdia de Deus é infinita, né? Mas assim, o que acontece, né? Jesus não trabalha com presunção. Jesus mandava a pessoa a quem dê direito para dizer que o milagre tinha acontecido na vida da pessoa. Vai examinar lá, vai lá, te apresenta lá. O processo, eu fiz a minha parte aqui, eu disse que você está curado, agora vai lá,
onde é verificado e a tua cura vai ser atestada. Quer dizer, tem gente que diz, não, rasga a receita, para de tomar remédio. Isso é um engano. Se você receber uma cura no teu físico, seja um problema estomacal, sei lá qual é o tipo de problema, tem um câncer lá, está fazendo tratamento, alguém orou, você foi curado, vai lá no médico, o médico vai olhar e aquilo não vai mais estar lá. E você vai estar curado. E aí o médico vai dizer, ó, tá curado. Naquela época, a autoridade para a saúde era o sacerdote. Hoje é a medicina. Então, uma cura física, ela tem que ser atestada pela medicina. Deus não tem medo de pôr à prova aquilo que ele faz, porque ele faz é perfeito, né? Então, o templo tinha essa função. Hoje nós temos outras formas. E daí sim ser testificado o milagre. O milagre de Deus na vida, e tem várias outras questões muito importantes. A gente vai refazer, né? Os babilônicos vêm, destroem o templo, depois tem a reconstrução. Sim. Tem toda aquela questão da ira do Messias, na questão do comércio do templo. Isso que já foi até, inclusive, explicado no dos Papos de Fé. O pessoal ia levar a oferta, só que não podia transportar no caminho, então acabava vendendo no local e comprando lá. Sim. Só que daí acabavam fazendo esse comércio aonde? Na porta do templo, né? Mas vai fazer dentro da cidade, né? Não na porta do templo. E aí tinha mais comerciantes do que adoradores. Né? Mas isso aí vai vir depois, né? Uma explicação bem melhor em relação a isso. Isso, após a construção do templo ali, que leva todo esse período, ele tem depois um período que ele foi destruído também. Sim, sim. Tem a decadência, né? Tem a decadência. Foram diversas as invasões, né? O tempo de Ezra, o tempo de Herói. Isso. Né? Tem várias, tem os utensílios, é muito interessante quando foi utilizados os utensílios, né? No período de Nabucodonosor, né? Sim, ele levou... Aquela forma que foi escrito com língua de fogo nas paredes, foi no período de Nabucodonosor. Foi o filho dele, né? O filho dele que fez aquele banquete. Isso. Belsazar. Foi o tempo que ele estava separado como animal, não foi? Não. Ou ele já estava morto? Não, quando ele morreu, o filho dele fez um banquete lá e foi servir o vinho no cálice do templo. Lá. Isso. Vem a mão na parede. Isso, vem a mão na parede. Isso. E aí foi quando foi separado os utensílios do templo, né? Uhum. Então, nossa, é tão interessante, né? Toda essa questão dos utensílios do templo, né? Mas é isso aí, 10h30. 10h30, acho que nós passamos um pouco do horário. Deu em casa. Mas estamos... Daqui a pouco os caras vão vir fazer o papo de fé de pantufa, né? Pode ser que alguém venha, né? Pode ser que tenha algum suspeito, né? Mas... Algum entre nós, né? Quem será que tá de pantufa aí? Entendedores entenderão. Bom, sim. Aquele que molha o primeiro bocado. Tinha que abrir uma enquete, né? Quem de nós tá de pantufa, né? Mas muito bom, então, mais uma quinta-feira com o nosso Papo de Fé sobre o Rei Salomão. Acredito, então, que no próximo Papo de Fé nós vamos dar a sequência ainda sobre o Rei Salomão. Sim. Não é barbada de falar dele. Vamos falar mais um pouco no próximo programa. Nós vamos ter um convidado especial, então, no nosso próximo programa, Peraci, né? Já marcou presença. Vai estar aí, daqui a pouco ele tá na mesa aqui com nós, né? Ele podia se motivar de ficar nessa semana aí. Ele podia se motivar e dizer, não vou sentar na mesa com aqueles... Pode estar aqui também com o Marcão, né? Com o nosso amigo Marcos, nos assistindo ao vivo, né? O Marcão tem esperança que na próxima temporada ele vai sentar com nós aqui. Não, ele vai ter. Ou no final dessa temporada ele venha dar a conclusão dele de como é que foi. Eu tinha um professor que dizia, quando o cara fica muito quieto assim, ou o cara sabe muito ou o cara não sabe nada. Sabe muito. Eu acho que ele é um dos que sabe muito. Até o final dessa temporada... Vai saber se não tá escondendo o ouro aí, né? Nosso amigo Marcos vai estar sentado com nós. Tá dele fazer curso de teologia ali. O Wellington vai ficar na busca do Johnny. Não, já confirmou que ele vai vir. O Johnny, já tá ele também está num programa com nós aqui. Então, aqueles que estiveram conosco até agora, que nos ouvindo, nos assistindo, chegamos mais a um fim de um Papo de Fé. É uma honra, é um prazer. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento, estar aqui do lado desses homens sábios, intelectuais, conhecedores da palavra. Inclusive o Johnny compartilhou aqui, ó, que a palavra é sim, sim ou não, não, né? Se ele disse que ele vem, ele vem. Não tem ruim. É uma honra para mim. Eu quero dizer assim que a gente, todos os dias, a gente sempre aprende um pouco mais, estando ao lado de pessoas que
que conhecem a palavra de Deus. Então, quero deixar aqui desde já o meu agradecimento àqueles que nos acompanham, nos sigam, estejam conosco participando. Quero passar aqui para o nosso amigo Paulo Júnior dar o seu boa noite. Júnior? Tô aqui. Agora cheguei de líder, meu. Não, pessoal, boa noite então a todos. Obrigado pela participação. Aqui tá passando nossas redes sociais aí. Se você puder seguir, dar o curtir. Se você não curtiu ainda, tá assistindo até agora aí, eu tô vendo que tem um monte de gente aí que não curtiu, que tá assistindo e não curtiu. Curte aí, comenta e compartilha. De livre e espontânea pressão. Eu quero dar boa noite a todos, agradecer a todos aqui, agradecer o pastor Jorge, agradecer o Vitor, agradecer o Wellington, o Marcão, quem nunca viu o Marcão aí, ó. Dá um Marcão, dá um oi, Marcão. Estamos revelando aqui as obscuridades. Isso aí. O Wellington. Mais um papo de fé excelente, mais um papo de fé muito bom, de muito aprendizado. Compartilhamos bastante, falamos bastante. Um papo de fé que está se tornando mais dinâmico, ou mais conversa menos aquela questão travada que parecia que a gente ia explicando ponto a ponto, e agora uma conversa mais dinâmica que eu acho que a gente consegue compartilhar de uma forma mais, com uma linguajar mais abrangente, assim, para que a gente consiga transmitir, né, um pouco sobre a história, né? E é isso aí. Reforço o pedido que o Júnior fez aí, a compartilharem, curtir as redes sociais do Papo de Fé. Isso nos consegue proporcionar mais alcance a mais pessoas, né? Fica aqui então meu boa noite, o meu agradecimento a todos. Daí eu quero passar para o nosso pastor Jorge fazer o seu agradecimento também, uma oração final para nós. Nós chegamos a 300 inscritos, né, Paulo? 300 inscritos aí. Nós precisamos chegar a 1000, né? É um alvo. Então, se cada um convidar 2 amigos a mais aí, nós chegamos bem pertinho dos 1000 aí já. Com certeza. E isso vai nos ajudar bastante, porque essas coisas impulsionam, aumentam a divulgação, o YouTube entende que é um canal relevante, que é importante, né? Então nós vamos agradecer a Deus por isso. Pai, obrigado por cada pessoa que esteve aqui conosco, Deus, pela vida do Vitor, do Wellington, do Marco, do Paulo Júnior, Pai, que estão conosco nessa noite. Nós te damos graças, Senhor, que tu usa cada um de acordo com o talento que tem, com os dons que tu dás. Tu nos faz, Senhor Jesus, como instrumento em tuas mãos. E nós agradecemos por cada ouvinte, cada família ligada nesse papo de fé. Que a bênção do Senhor se multiplique nesses lares, Pai. Que aquilo que tu já tens derramado seja ampliado. Que cada um possa receber o melhor que tu tens para dar a Deus. E acima de tudo, como nós falamos hoje, vem a tua sabedoria sobre nossas vidas e a vida deste ouvinte, desta ouvinte, Pai. Oramos e entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.